Olá, por esta altura já sabes que a melhor estratégia de comunicação e marketing está relacionada com a utilização de histórias. Uma ou mais histórias relacionadas com o teu negócio, com aquilo que as pessoas beneficiam do teu produto ou do teu serviço. Ora, por esta altura estarás também a perguntar, ok, já sabemos disso, mas como é que eu faço para começar? Porque eu não sei contar histórias. Como envolver os meus clientes numa história sobre os meus produtos, os meus serviços, como fazer com que eles me comprem esses produtos e serviços. Bom, estas dúvidas são importantes e vamos dar-te algumas respostas ao longo dos próximos instantes. Para já, um aviso. Estás enganado, completamente enganado, se pensas que não sabes contar histórias, porque de facto tu sabes contar histórias. Aliás, tu contas histórias todos os dias, uma, duas, três vezes. Suponho que para a maior parte das pessoas são dezenas as histórias que são contadas ao longo do dia. A maior parte das vezes não sabes, no entanto, que estás a contar uma história. Ora, a utilização de histórias é importante porque ajuda a vender os teus produtos e serviços e é uma ferramenta de sempre, desde o início da humanidade, desde que os nossos antepassados estavam na selva e precisavam de relacionar-se uns com os outros e de indicar quando é que vinha uma fera ou quando é que aquela baga era venenosa e, portanto, não podia ser consumida. Mesmo antes de haver linguagem, já havia histórias. É por isso que as histórias são absolutamente fundamentais para o sucesso de uma qualquer empresa, para o sucesso de um qualquer negócio. E todas as marcas grandes, pequenas, médias, de sucesso, têm histórias e contam histórias. Ora, as histórias tornam as soluções, as tuas soluções, palpáveis e concretas, dão-lhes uma dimensão concreta, real, torna aquelas que são as grandes ideias como acessíveis e alcançáveis e, por fim, consegue fazer duas coisas absolutamente determinantes para o sucesso. Consegue tocar a mente e consegue tocar o coração. Aponta para a emoção, aponta para a razão, que é no fundo o que tu precisas para que alguém te compre produtos ou serviços e os possa justificar a quem necessitar de os justificar. Há dois tipos principais de histórias que nós temos que contar. Umas são as histórias para o exterior, são as histórias para os nossos clientes e potenciais clientes. Mas também precisamos de contar histórias para o interior. E o interior significa a nossa equipa, caso tenhas uma equipa, a tua família direta, aquela para quem tens de confessar também as tuas questões relacionadas com o desenvolvimento dos teus negócios, dos teus projetos, e ainda também as histórias mais importantes para o interior, que são as histórias que tu contas a ti próprio. São histórias que contas àquela que é a pessoa mais importante para o teu sucesso, tu próprio. Ora, o desafio é, portanto, como começar. Há um conjunto de estruturas de histórias. Hoje não vamos abordar as estruturas de histórias neste Café Comunicação, ficará isso para uma outra oportunidade, mas há um conjunto de 7 estruturas de histórias principais que podes utilizar. Em todo o caso, hoje vamos falar daquela que é a mais comum das estruturas e uma estrutura com a qual todos nós estamos familiarizados. Qual é essa estrutura? Muito bem, começa de uma forma absolutamente simples e que tu já escutaste centenas, provavelmente milhares de vezes. Muitas vezes tu próprio contaste isso. Era uma vez. Ora, cá está a forma pela qual nós te sugerimos que devas começar a criação das tuas histórias. Era uma vez, havia, ou há, ou existe, aquele que é o teu produto, que tenha capacidade para, e isto é o poder do teu produto. Algumas pessoas duvidavam porque, e aqui dizes o que é que as pessoas duvidavam, quais os obstáculos que as pessoas colocam, as dificuldades que inventam em relação ao teu produto. Mas um dia algo aconteceu,
O que significa, e aqui é como o teu potencial cliente agora precisa do teu negócio, do teu produto, do teu serviço, e para ajudar as pessoas que ele precisa de ajudar ou para ajudar as pessoas a quem ele pretende agradar. E isto é importante porque, como ajudas o teu cliente a ser o herói. No processo, podes ajudar a formar uma comunidade e aqui é um mercado maior, mais alargado a quem o teu produto ou serviço interessa. No fim, alguém recebe um beijo. É assim que normalmente as histórias terminam. Portanto, vamos lá recapitular agora sem os interlúdios. Eu daqui a pouco já vou criar assim um exemplo. Era uma vez, ele tem a capacidade para, algumas pessoas duvidavam porque, mas um dia, o que significa para ajudar, e isso é importante porque no processo podes ajudar a formar uma comunidade no fim, alguém recebe o tal beijinho. Ora, eu vou agora aqui criar um exemplo, vou criá-lo de raiz, sem sequer ter pensado, portanto, tenho alguma paciência se as coisas não estiverem a rolar da forma como seria desejável, mas vamos lá fazer aqui um exercício. Vou usar, como algumas vezes usei no passado, o caso de uma pastelaria e um bolo de noz. Estamos perfeitamente à vontade em relação a pastelarias, porque até agora, infelizmente, não temos nenhuma pastelaria como cliente. Um dia destes, quem sabe. Ora, o que também seria muito tentador. Seja como for, vamos então usar o caso de um bolo de noz de uma pastelaria. Era uma vez uma pastelaria que tinha um extraordinário bolo de noz. Ele tinha a capacidade de deliciar quem o consumia. As pessoas acabavam sempre por querer consumir mais do que uma, duas fatias. Algumas pessoas duvidavam porque o bolo de noz não é assim um bolo tão interessante para a maior parte das pessoas e diziam que havia sempre outros sítios em que o bolo de noz era melhor. Mas um dia, um cliente muito importante e muito conhecido comeu esse bolo de noz. O que isto significa é que agora esse cliente passou a querer comprar o bolo de noz para toda a família, para todos os amigos, para ajudar a família, para ajudar os amigos a saborearem aquele bolo de noz e ele ser visto como um recomendador de um produto de excelência. E isto é importante porque esse cliente importante acabou por fazer um enorme sucesso junto dos seus familiares e amigos. No processo, acabou ao mesmo tempo por ajudar a criar uma comunidade, um novo mercado de consumidores de bolo de noz que ajudaram ao crescimento do negócio dessa pastelaria. No fim, o dono da pastelaria, ou o pasteleiro, recebeu um beijo. E pronto, foi aqui uma história assim um bocadinho mal amanhada, feita na hora, e que, portanto, peço desculpa por essa circunstância, mas espero que tenha dado uma ideia da forma como vocês podem utilizar a história base do Era Uma Vez para nós apresentarmos os produtos e serviços aos potenciais clientes. No fundo, usando esta estrutura, já estão a dar um passo importante. Com ela podem criar inúmeras histórias. Logicamente, não necessita a vossa história de começar por Era Uma Vez, nem de incluir bolo de noz ou pastelarias. Mas, no fundo, esta é a base. Era uma vez havia o produto ou serviço, tinha a capacidade para aquilo em que pode ajudar o público. Algumas pessoas duvidavam porque apresentem os obstáculos, as dificuldades, as dúvidas que as pessoas têm, mas um dia alguma coisa aconteceu, o que significa que um teu cliente precisou do teu produto ou serviço para ajudar determinada comunidade, determinadas pessoas, e isso é importante porque desta forma ajudas o teu cliente a ser o herói da tua história. No processo, podes ainda formar uma comunidade
E isto significa que o mercado começa a crescer, o mercado é maior a quem o teu produto ou serviço interessa. No fim, alguém recebe um beijo. E pronto, está contada esta história e hoje fechamos assim mais um episódio de Café na Comunicação, acompanhado de um bolo de nós. Vamos regressar amanhã, de segunda a sexta-feira, aqui mesmo, no Facebook, no YouTube e depois em podcast. Eu, ou Pedro Fonseca, estamos por aqui para dar algumas dicas, ideias, propostas, sugestões, recomendações para que possas comunicar melhor para teres melhores clientes. Até ao próximo Café Comunicação.